dei o título ao trabalho, eu escrevi confrontação política. Mas eu acho que a questão do enfrentamento classista, acho que é importante chamar atenção para isso, para pegar um lado. O Rubens insinuou esse caminho, mas não foi explícito, então eu farei aqui um pouco de análise explícita, né? Rapidamente, governos Lula assume em 2003 com intervenção do FMI, etc. e tal, né? Henrique Meirelles na presidência do Banco Central e Antônio Pallotti no Ministério da Fazenda tem nesse sentido, uma intervenção externa que o governo Lula acabou aceitando, enfim, pelo modo de ser, pela análise feita, enfim. O interessante nesse processo, em 2006, isso aí começa a mudar, com o Mensalão. O Mensalão foi o primeiro ensaio do Lava Jato, né? Mas com o Mensalão, o governo Lula resolve dar alguma resposta política, alguma ousadia, né? E rapidamente essa resposta política, no contexto que o Lacerda e o Rubens já falaram, naquele contexto de grande aceleração do crescimento chinês, do aumento do volume exportado de minérios, de soja e do aumento dos preços, enfim, vai trazer uma situação no balanço de pagamentos bastante confortável. Há muitos anos o país não tinha superávit em transações correntes e ele vai conseguir esse superávit. Enfim, o Brasil, ou como dizia o presidente Lula, paga as dívidas que tínhamos com o FMI, né? Passa a ter uma dívida líquida negativa, isto é, as reservas são maiores que a dívida. Aí o Lula disse uma das famosas frases, né? Finalmente temos o nosso 7 de setembro. Agora sim somos independentes. De qualquer forma, um contexto onde foi possível a manutenção do tripé macroeconômico, o tripé composto pelo câmbio flutuante, rigor fiscal e regime de meta de inflação, com o que o Nelson Barbosa, secretário de Política Econômica lá do Ministério da Fazenda, chamou a perna ou pé social. Então os governos Lula, foi possível, naquele momento específico, manter o tripé macroeconômico com um lado social, isto é, um programa Bolsa Família realmente muito incrementado, que vai chegar depois a 13 milhões de famílias, né? O aumento muito forte do salário mínimo real. O salário mínimo real vai crescer 70% de 2003 a 2016. Os salários médicos vão crescer também, enfim. Então era um momento privilegiado na economia mundial e, relativamente ao Brasil, houve a possibilidade de alguma redistribuição, né? Coisas marginais, mas enfim, com menos de 0,5% do PIB se montou o programa Bolsa Família, enquanto se paga 8%, 6% de juros da dívida interna, né? Pois bem, Lula então sai do governo com 86% de aprovação e indica Dilma Rousseff para a presidência, que é eleita com uma razoável votação. Discutia-se o terceiro mandato para Lula. Ele acabou não aceitando, ou não querendo brigar por esse terceiro mandato, eleita Dilma Rousseff. Dilma Rousseff é uma economista desenvolvimentista. Apesar do que, ela começa o governo com uma postura ainda ortodoxa. O seu Banco Central vai ter Alexandre Tombini, mas no começo, taxas crescentes de juros. Por quê? A economia cresceu 7.000% em 2010
Isso era muito, ameaçava a inflação voltar e por aí vai. Pois bem, mas como uma boa desenvolvimentista, ela vai costurar com a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, com a CUT, com a Força Sindical, com os sindicatos metalúrgicos de São Paulo e do ABC, vai costurar um pacto social, vai construir uma agenda desenvolvimentista, né? E vai, ao longo de 2012, 2013, começar a praticar essa agenda. Era o grande sonho da Fiesp, qual? Abaixar a taxa de juros, a taxa Selic, a taxa básica de juros. O governo Dilma reduz isso para 7,5%, o menor valor desde sempre, né? Outra ação fundamental, preço da energia elétrica, era uma outra grande campanha da Fiesp. Dilma Rousseff renegocia as concessões de energia elétrica e se propõe a fazer esse abaixamento. Ela vai à televisão dizer, olha, vamos abaixar o preço da energia para os consumidores em suas casas. Enfim, então ela vai avançando no atendimento dessa agenda da chamada coligação produtivista. Os nossos industriais, parte da agroindústria, ela avança muito mais ainda. Em que sentido? A questão, voltando novamente à Petrobras, a questão da cadeia produtiva. Seria a última grande cadeia produtiva, seria a última grande esperança, nos termos do Carlos Lessa, né, que foi presidente do BNDES na gestão Lula e foi demitido assim por telefone, como se diz, né? Então ela faz um grande programa de 20 e poucas sondas, navios-sondas, que vão ter um conteúdo nacional de 55% a 65%. Então é a cadeia produtiva das mais interessantes, é um setor onde o Brasil ainda, sabe-se lá até quanto, tem uma tecnologia bastante sofisticada, que vem desde lá os anos 70, desde o Bacia do Campos, águas profundas e agora no pré-sal. Enfim, um conjunto de elementos importantes. Outra questão da agenda da Fiesp e da CUT, da Força Sindical, a reindustrialização do país, né? Desde 80, como foi dito, a indústria vem perdendo espaço no país, por várias razões aí, que também não há tempo para comentá-las, mas a Fiesp, há muitos e muitos anos, defende a tal da reindustrialização. E Dilma vai sinalizar isso com o uso do BNDES, com aumento dos impostos de vários produtos importados, enfim, uma política mais tradicional, como se diz, né? Protecionista, sim, como é a Alemanha, como é a França, enfim, são outros países, o próprio Estados Unidos com o seu sistema de compras governamentais e por aí vai. Enfim, 2012, início de 2013, parece que o melhor dos mundos para o setor produtivista tinha chegado, né? Surpreendentemente, como um raio no céu azul, a Fiesp, a CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que não estava lá desde o início desse processo, começam a se afastar de Dilma Rousseff. Olha, ela havia avançado na direção das demandas desses setores, né? A questão do barateamento da energia, redução de taxas de juros, muito mais crédito, enfim. Quando parecia que estamos na direção cada vez mais firme da defesa dessa agenda, ao revertério, esses setores vão se afastar da presidente e vão cada vez mais fortalecer os setores críticos à presidente, né?
Em 2013 começam as manifestações de massa nas ruas, lideradas pela esquerda no primeiro momento, e depois empalmadas pelos setores conservadores, pela direita, em cima de todo o trabalho midiático, em cima do que o Lacerda já comentou, em cima da Rede Globo, em cima enfim, da grande mídia, e com o apoio da classe média tradicional e a classe média mais moderna. Pois bem, a grande questão, então, que nos coloca, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Qual é o negócio? É meio... Alguém falou, acho que o Luiz falou, é uma burguesia suicida, é isso? Quando tem os seus pleitos atendidos, ou na direção do atendimento, muda de ideia, muda de figura. Bom, basta lembrarmos 1950, o segundo governo Vargas, né? Como diz o José Luiz Fiore, Vargas tentou uma via prussiana para a industrialização, para o crescimento brasileiro, né? O prussianismo na Alemanha, o que foi? Bismarck chega lá para os industriais alemães e fala, olha, vamos fazer uma aliança aqui, uma aliança do Estado alemão, e deu no que deu, né? Então, na Alemanha e em outros países, isso aí conseguiu o avanço na industrialização, no que o Gaspar chamou de projeto nacional, né? No segundo PND, o governo Geisel, agora um governo ditatorial, né? Também propõe o segundo PND. Inicialmente tem o apoio do setor industrial, departamento 1, produtor de bens de capital e bens intermediários, e depois esse apoio se reduz e acaba. Enfim, então já tivemos várias situações onde haveria essa possibilidade de união do Estado, ou de quem ocupasse o Estado, com os nossos industriais. Afora 1964. Pois bem, estaríamos diante de um novo processo prussiano desfigurado. Aqui eu vou seguir um pouco o André Singer, até que esteve lá era o porta-voz do primeiro governo Lula, né? Participava das reuniões do CDE, enfim, CDI. Ele levanta 4 aspectos importantes que poderiam explicar ou explicariam esse afastamento da Fiesp, da CNI, desse governo Dilma, que estava executando a agenda desenvolvimentista. Primeiro, o quadro macroeconômico apresentava um desemprego baixíssimo, baixo desemprego. Tínhamos uma situação de forte crescimento do salário real, salário mínimo real, crescimento dos salários em geral, aquela situação que o Kalecki, economista polonês, descreveu num pequeno artigo, mas extremamente importante, chamado Aspectos Políticos do Pleno Emprego. Está tudo no título, Aspectos Políticos do Pleno Emprego. O pleno emprego fortalece muito os trabalhadores e seus sindicatos. Fortalece em vários sentidos, inclusive em termos de lucros, de elevação do salário real, tendo algum impacto, às vezes muito impacto, sobre as taxas de lucro. Então a primeira coisa é essa questão fundamental. Juntar-se a isso, se quisermos, a questão do trabalho doméstico, né? Em geral trabalhadoras domésticas, onde vai ter uma mudança, levando alguns direitos, poucos direitos, por sinal, a essas trabalhadoras, e que vai ser visto pela classe média, pelas patroas, em geral, como uma situação
absurda. Né? Isso é a antessala do comunismo, como diziam. Né? Então, essa é uma questão importante. Uma segunda questão importante é que naqueles episódios de prussianismo desfigurado está sempre presente, pera lá, esse governo é intervencionista, interveio sobre as companhias de energia elétrica, baixou a taxa de lucro, peitou os bancos, o sistema financeiro privado. Estamos falando aqui de Bradesco, Itaú, Santander e todos os bancos. Peitou esses bancos, obrigando-os na prática à redução do spread. Um estímulo de mercado via Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, mas principalmente um enfrentamento, cobrando a Febraban, exigindo que a Febraban agisse na redução do spread, enfim. Aí já começa a cair. Buscou administrar, reduzir taxa de lucro no setor financeiro, taxa de lucro dos bancos. Além disso, uma questão que vai acabar assumindo cada vez peso maior é o afastamento, um afastamento agora visceral também. Quer dizer, os bancos, o Itaú, o Bradesco vão apoiar a Aécio Neves contra a reeleição de Dilma. Né? E de uma forma quase inexplicável, Dilma vai trazer para o seu Ministério da Fazenda, no segundo mandato, o Bradesco. Primeiro convida o Luiz Trabuco, o presidente, que indica terceiriza, né, para o Joaquim Levy. E que vai aceitar, assumir a crítica conservadora, né, dos perigos da volta da inflação. O pleno emprego, inclusive, está esse perigo. Né? Então, como disse Beluso, o sistema financeiro, o rentismo, deu checkmate na gestão de Dilma Rousseff. Né? Enfim, então, esses vários elementos que tentam explicar o recuo de Dilma Rousseff com a sua plataforma, especialmente no aspecto social. E aqui cabe lembrar, né, o governo Dilma vai durante seus 2 mandatos, vai desmobilizando os trabalhadores, os sindicatos. A gente esquece que Lula fez a reforma previdenciária em 2003, e em 2008 fez outra reforma previdenciária. Então, quando o Temer propôs uma reforma previdenciária e agora Bolsonaro, eles estão seguindo uma seara inaugurada pelo Fernando Henrique Cardoso, em 98, depois ampliada por Lula em 2003 e em 2008. Interessante que essa reforma previdenciária de Lula atinge mais diretamente o subproletariado, aqueles que estavam fora do mercado formal de trabalho, que vão ser depois, boa parte, contemplados pelo Bolsa Família. De qualquer forma, então, para fechar, temos um conflito político, uma luta de classes, que, de um lado, os oponentes são a coligação produtivista e, do outro lado, a coligação rentista. É interessante que o Armando Boito, né, ligado... Bom, não vamos falar do partido do Boito, mas o Boito coloca essa luta no sentido de uma disputa entre a burguesia interna, que teríamos uma forte burguesia interna, contra a burguesia externa. Então, essa burguesia interna juntaria setores produtivistas, setores rentistas. Né? O Singer não, ele faz uma clivagem mesmo entre os setores produtivistas e setores rentistas.
no ato final do impeachment, todos se juntaram, isso é que é a questão. O setor da construção civil, o setor rentista, o setor produtivista, todos se juntaram contra Dilma. Né? Aquela desmobilização lá de trás, feita por Lula, vai ter em Dilma uma situação de desmobilização maior ainda. Um pouco por ingenuidade, como Lula até hoje fala, mas os banqueiros nunca lucraram tanto quanto no meu governo. Absoluta verdade. Só que eles querem mais, querem lucrar mais e ficaram com medo de lucrar menos com Dilma Rousseff. Eu vou parar por aqui, mas só um minuto só, sobre perspectivas. Em cima do que eu tentei passar, que não temos socialmente, pelo menos até o momento, o Gaspar tem toda a razão, mas não temos socialmente uma mobilização efetiva por várias razões, então as perspectivas não são nada boas, pelo contrário. O problema, o triste ou desesperador, é que o Brasil tem 20, 30% de população de alta renda, que dá 60 milhões de habitantes, dá uma Alemanha, dá uma Itália, dá uma França, com renda. Então vamos continuar nesse passo de população de, cada vez mais a divisão, uma população de alta renda, com a grande maioria da população de baixa renda, investindo cada vez mais nas polícias, no armamento, nas penitenciárias, etc, etc, etc. Então, a tendência é a persistência do aumento da distância que nos separa dos países mais civilizados. É isso.